Bem-vindos, então, a um breve curso a respeito de Aristóteles. Então, esta é a primeira aula deste nosso curso, então, em que eu vou falar um pouquinho sobre a vida e as obras de Aristóteles. E depois, em outras aulas, eu irei tratando pontos do pensamento de Aristóteles. Já disponibilizei as aulas sobre a parte da física de Aristóteles e suas partes subjetivas. A importância de Aristóteles na história vem do fato de ele ter sido um dos primeiros a ir contra este desprezo filosófico pelo mundo natural. Ele foi um observador metódico, foi o inventor da lógica, o pai da lógica, pelo menos daquilo que chamamos assim os modos de pensar pelos quais depuramos um pensamento até lapidar nele sua máxima coerência. Outro ponto importante é que Aristóteles dedicou muito de sua filosofia a entender as causas de tudo o que observava, entender as causas dos diversos fenômenos e a razão de ser da maioria dos experimentos da ciência moderna. Entender as causas dos diversos fenômenos é a razão de ser da maioria dos experimentos da ciência moderna. Por isso e muito mais, Aristóteles tem uma importância tal na história, mas infelizmente a importância tal na história, infelizmente a importância do pensador de Estagira nem sempre é lembrada nos livros de ciência de hoje pela ciência de hoje, muitos dos quais preferem recordar apenas as teorias científicas erradas deste grande filósofo e não a sua contribuição aos fundamentos da ciência. Aristóteles é o pai da ciência, é o fundamento da ciência, e a ciência não conhece Aristóteles. Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estagira. O pai de Aristóteles se chama Nicômaco, ele era médico. Em 366 a.C., Aristóteles viajou para Atenas e ingressou na Academia Platônica. Permaneceu nela por 20 anos. Depois da morte de Platão, Aristóteles foi para a Ásia Menor. Estabeleceu-se em Assos por 3 anos, onde fundou uma escola com Erasto e Corisco. Depois foi para Mitilene, onde realizou pesquisas de ciências naturais. Em 343, Felipe da Macedônia chama-o para a corte, confiando-lhe a educação do filho Alexandre o Grande. Em 340, voltou para Estagira. Em 335, Aristóteles voltou para Atenas, alugando alguns prédios próximos a um pequeno templo sagrado dedicado a Apolo Lício, de onde provém o nome Liceu dado à escola. E como Aristóteles ministrava seus ensinamentos passeando pelas veredas do jardim anexo aos prédios, a escola também foi chamada de Perípato, que quer dizer passeio, e seus seguidores foram chamados de peripatéticos. Foram esses os anos mais fecundos na produção de Aristóteles. Em 323 a.C., com a morte de Alexandre, houve uma forte reação anti-macedônia em Atenas, na qual Aristóteles foi envolvido, réu de ter sido mestre do grande soberano. Para fugir de seus inimigos, ele retirou-se para Cálcis. Morreu em 322 a.C. Os escritos de Aristóteles dividem-se em 2 grupos, os esotéricos e os esotéricos. O primeiro grupo de escritos perdeu-se completamente dele, restando apenas alguns títulos e pequenos fragmentos. No entanto, chegou até nós a maior parte das obras esotéricas, todas tratando da problemática filosófica e de alguns ramos das ciências naturais. No seu ordenamento atual, o corpus aristotélico abre-se com o órgano,
que é também chamado Instrumento. Tem as principais obras da lógica aristotélica, as categorias, o sobre a interpretação, os analíticos primeiros, analíticos segundo, os tópicos e as refutações sofísticas. Há também a retórica, a poética, a física, o céu, a geração e a corrupção, a meteorologia, sobre a alma, parva naturalia, a história dos animais, as partes dos animais, o movimento dos animais e a geração dos animais, a ética nicômaco, a ética eudêmica, a política, a metafísica, todas são obras de Aristóteles. Então, nas próximas aulas iremos conhecer um pouco do pensamento de Aristóteles esparso nessa sua grande obra. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.